Olá meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para nós gravarmos o nosso primeiro vídeo do ano de 2024, tá? Como eu falei anteriormente, no meu último vídeo, nós iniciaremos um projeto de educação cristã voltado para a escola bíblica dominical, mais precisamente com aquela mesma ideia de ajudar os nossos professores, ajudar pessoas que às vezes não têm conhecimento ou talvez não tenham a condição de ter acesso a um estudo, uma formação, alguma coisa do tipo, tá bom? E nós vamos estar trabalhando toda semana, a gente vai estar lançando aqui um vídeo dentro dessa proposta da escola dominical. E como eu havia falado, o assunto que nós vamos trabalhar é a lição de jovens, tá? Hoje nós vamos estar aqui gravando assim, mas eu vou tentar, ver se eu acho um aplicativo, alguma coisa na internet que possa me ajudar a gravar uma aula de uma forma mais didática, né? A minha intenção é trazer uma aula onde você possa, de fato, aprender da melhor maneira possível, tá legal? E assim tá ali incentivando, inspirando para que você possa também seguir o mesmo exemplo, tá bom? Sem mais delongas, para não ficar muito longo, a nossa lição do jovem desse trimestre, ela vai estar trabalhando um tema que eu achei bem interessante, um tema atual e também um tema que eu acredito que é muito necessário para o momento que nós estamos vivendo em nossa sociedade, tá? Vocês estão vendo aqui a lição, ela tem como tema principal, tema geral de toda a lição, o fundamento, não é os fundamentos, isso é importante, a gente começa logo frisando isso, tá? Não são vários fundamentos, é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Observe que a palavra apóstolos e profetas estão em letras garrafais, tá muito claro, beleza? E o objetivo, claro, é mostrar para você, para mim, para todos nós, que apesar de eles serem apóstolos, apesar dessas pessoas serem importantes, como foram os apóstolos e os profetas, eles eram pessoas que não andavam de qualquer jeito, não faziam o que dava na cabeça, ou seja, tinham um fundamento, e o fundamento certamente era a palavra de Deus. E embaixo nós temos aqui a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã verdadeira. Então, tem duas questões aqui que a lição vai abordar, mas a palavra não sai, né? A primeira é que os apóstolos, os profetas têm um fundamento. E segundo, a lição vai trabalhar acerca da doutrina bíblica. Não é doutrina filosófica, não é doutrina psicológica, não é doutrina política, não. É a doutrina bíblica como a base, tá? Como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Só que para falar de doutrina, todo ensino precisa de uma fundamentação, ela precisa de uma fonte, ela precisa de uma origem, ou como o próprio nome fala, ela precisa de uma base. Por isso, a lição de número 1, eu não vou ficar aqui me detendo em cada tema, isso aqui a gente vai vendo ao longo das aulas, tá? Mas a lição de número 1, com muita capacidade, digamos assim, e de uma forma muito responsável e acertada, essa é a palavra correta, ela traz como tema o quê? A Bíblia, a fonte genuína da doutrina, porque o que nós vamos falar durante todo esse trimestre tem que estar embasado na Bíblia. Então, a primeira coisa que fica aqui para você que é professor, e que tem que deixar muito bem claro para a sua turma, é que a base de toda a doutrina da igreja, ela tem que ser bíblica. Doutrina que não tem base bíblica, ela muito certamente será uma heresia. Você pode ver que existe muita coisa ensinada dentro da igreja que não tem nada a ver com a Bíblia. E até coisas que às vezes algumas pessoas usam para ensinar a Bíblia, mas ensinam de uma forma errada. Então acaba se criando uma heresia. Beleza? Nossa lição, eu quero dar uma dica para você, professor. Toda vez antes de você estudar a lição, entrar no conteúdo propriamente dito, eu te dou um conselho. Eu vou te dar aqui alguns conselhos, tá legal? Primeira coisa, procure
organizar o seu material de estudo, tá? Tipo, se você tiver uma Bíblia de estudo, separa. Você tem um comentário bíblico, separa. Você tem algum tipo de livros que possam acrescentar, trazer algum tipo de informação para aquela determinada aula, separa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ou segunda observação que eu quero trazer para ti, é estude o texto, que no caso aqui na lição do jovem chama-se texto bíblico. Procura dar uma estudada no texto bíblico antes de você entrar propriamente na lição. Muitas das vezes acontece, porque infalível só a Bíblia, gente. A lição da escola dominical ela não é infalível. Tá? Não estou dizendo aqui que os autores eles erram o tempo todo, mas nós somos humanos. Até eu que estou aqui comentando posso cometer uma gafe, cometer um erro. Então ninguém é infalível. Então a gente sempre dá essa dica antes de você começar a estudar a lição, dá uma estudada no texto bíblico. E o texto bíblico escolhido para trabalhar esse tema foi 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Eu gosto muito de fazer isso, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui só o versículo 16, tá? Mas o que eu vou fazer aqui, você tem que pegar e fazer em todo o capítulo. O que eu quero falar, o que eu quero dizer com fazer? É tentar buscar a interpretação. Para isso, você precisa, se você, a não ser que você seja um doutor de Bíblia, etc, tal, mas você vai precisar de comentários bíblicos, que eu falei, se você tem uma boa Bíblia de estudo, deixa lá guardadinha, porque você pode precisar dela para fazer o quê? A pesquisa da explicação dos versículos. Ou então você deve ter comentários bíblicos. Um comentário bíblico que eu te recomendo é esse aqui do Champlin. Ah, professor, mas eu não tenho condição de ter um Champlin. Ok, mas nós temos aí um aplicativo na internet, tá bom? Chamado My Bible. Eu vou tentar ver se eu consigo botar aqui a descrição dele abaixo do vídeo. Você vai pesquisar esse aplicativo, tá bom? E vai baixar esse aplicativo no teu celular. Qual a importância do aplicativo My Bible? Ele tem, por exemplo, lá no aplicativo, ele tem todo o Champlin, tanto o Antigo como o Novo Testamento, ou seja, é uma ajuda para quem não tem condição de ter um comentário bíblico desse completo, que eu sei que é caro, tá? E você tem um aplicativo onde ele tem esses recursos, é uma bênção. Além de ter comentário bíblico, ele tem dicionários, tem dicionário de grego, tem dicionário de hebraico, tem dicionário de português, tá bom? Que ajudam bastante. Além disso tudo, ele tem lá também uma seção que é de versões da Bíblia. Você vai ter várias versões da Bíblia. Tem versão da Bíblia até do ano de 1700, alguma coisa. Tem versão da Bíblia lá. Então, é um aplicativo realmente muito rico que eu tenho sempre aconselhado, por onde eu passo, os meus alunos a baixarem e usar. Até mesmo estudando teologia, às vezes tem usado esse aplicativo, mas eu vou botar lá embaixo e aí você pode baixar. Claro que precisa de algumas dicas, né, de como é que você vai usar esse aplicativo. Não é só chegar e baixar. Tem algumas coisas lá, como algumas configurações que precisam ser feitas dentro do aplicativo para que você possa usar da melhor maneira possível. Ok? Dito isso, eu vou pegar aqui o versículo 16, só o 16, que é um versículo muito conhecido, tá? Como diz o Champlin, além de ser um texto bastante conhecido, ele também é muito disputado. Ele diz o seguinte: toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Só para você ter uma ideia como esse versículo ele é complicado. É normal, quando a gente lê a palavra toda escritura é divinamente inspirada, é natural que você chegue à seguinte conclusão: toda escritura é toda a Bíblia, ok? Toda a Bíblia. Mas será se de fato quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e ele fala que toda a escritura é divinamente inspirada, será se ele está falando de toda a Bíblia? É uma pergunta que pode parecer para alguém, para alguma pessoa, isso pode parecer uma pergunta boba, mas para quem trabalha com a exegese, a interpretação de texto, ele vai sim fazer essa pergunta: de que escritura ele está falando? Como assim, Cid? De que escritura ele está falando? Bem, Paulo está escrevendo a Timóteo, tá, gente? Eu peço desculpa por barulho, está tendo muitos ruídos, porque eu estou num ambiente aberto e aqui é um dos poucos lugares que eu tenho um pouco de paz para gravar. Enfim,
Mas vamos lá, voltando aqui à questão do versículo 16. Toda a escritura, Paulo está escrevendo para Timóteo. Isso aqui está dentro do Novo Testamento. Quem já estudou um pouco sobre a formação da Bíblia sabe que o Novo Testamento ainda não está formado. Então, se o Novo Testamento ainda não está formado, logo essa palavra toda a escritura, ela não pode se aplicar ao Novo Testamento, mas se explica mas ela vai se aplicar a alguma escritura. De que escritura ele estaria falando? Obviamente ele estaria falando de quem? Do Antigo Testamento. Então o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, que todo o Antigo Testamento, ele é o que? Divinamente inspirado. E por ser inspirado, por seja sagrado, né? Tem uma autoridade divina. Ele diz, olha Timóteo, ele está dizendo que por ser inspirado, ele tem a capacidade de quê? De ensinar, ele tem a capacidade de redarguir, ele tem a capacidade de corrigir, ele tem a capacidade de instruir em justiça. Todos esses verbos aqui, tá bom? Ensinar, redarguir, corrigir, instruir. Eu te aconselho, você que é professor, grifa a palavrinha, grifa, e procura um dicionário da língua portuguesa, e procura descobrir o que é que significa essa palavra, ou essas palavras. Eu até aconselho que você busque um dicionário bíblico, que é também importante para você ver esses detalhes. Você diz, mas para que fazer tudo isso? Gente, isso é importante, porque você fazendo essa análise do texto, tá? Fazendo perguntas ao texto, e tentando estudar ele antes de você passar para a lição, quando você for passar para a lição, se tiver alguma coisa no comentário da lição que você perceber que não tem, digamos assim, uma conexão com a Bíblia, você já consegue pontuar, você já consegue fazer o filtro. Agora, é claro, aquilo que a gente sempre diz, você não pode deixar para fazer isso no sábado à noite, tá? Porque se você for fazer sábado à noite, você não vai ter tempo. Isso aqui é algo que a gente tem que começar a ver na segunda-feira. O conselho é esse: na segunda-feira você pega, dá uma lida, beleza? Você vai trabalhando, vai fazendo suas anotações, vai riscando a lição, vai perguntando. Veja aqui, eu peguei essa lição desde semana passada. Eu não sei se dá para ver, mas está bem riscada. Logo, aqui na página que tem o tema, você vê que eu peguei e fiz alguns comentários, eu destaquei algumas coisas do versículo 16 aí de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Porque isso aqui é um hábito. Qualquer pessoa que estuda, ele vai fazendo isso. Ó. Vamos fazer pergunta, bota pergunta. A revista, gente, é para ser riscada. A revista é para você trabalhar mesmo, riscar, perguntar, grifar, destacar palavras, enfim, aquilo que você achar interessante. Beleza? Dito isso, tá? Eu não vou entrar muito no texto, mas sempre quando a gente for começar a estudar uma lição aqui, eu vou primeiro fazer um pequeno comentário do texto bíblico. Beleza? A lição está dividida em 3 tópicos. Lembre-se, professor da escola dominical, você não pode ficar preso muito na introdução, você não pode ficar preso muito no tema da lição. Lembre-se, você tem em sala de aula, eu não sei como é na sua igreja, mas o normal é que o professor tenha 50 a 55 minutos em sala de aula para dar essa lição, beleza? Então é por isso que os professores, o pessoal da área da pedagogia, eles vão te ensinar a trabalhar, beleza? A questão da organização da tua aula tem que ser organizada, beleza? Você não pode, tem 3 tópicos, ok, são 3 tópicos, não vai ser muito rápido, não. Quando você começa a desenvolver essa lição, você percebe que tem muito assunto, muita coisa para se falar, mas eu também não posso ficar preso só de um assunto. Então, por isso que requer uma certa organização, para que a gente possa trabalhar a aula, tá? Então, nossa lição, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala da origem da Bíblia, o segundo tópico fala da inspiração das Escrituras Sagradas, e o terceiro e último tópico fala a Bíblia como fonte de doutrina. No primeiro tópico, ele começa falando da definição do termo Bíblia, tá? Todas as Bíblias, vocês são sabedores que tem a palavra Bíblia. A primeira coisa que você tem que deixar muito bem claro para os seus alunos é que esse nome Bíblia, ok? É isso que ele quer passar aqui. Essa palavra Bíblia, ela não é sagrada. Essa palavra Bíblia, apesar do uso corriqueiro e costumeiro em nosso meio, ter torná-la algo quase como, digamos, sagrada, mas ela não faz parte, tá bom? Ela não faz parte dos escritos sagrados. Então, de onde vem essa palavra Bíblia? Bem, antes de mais nada, ele vai falar aqui que o vocábulo Bíblia tem origem na expressão grega biblos, e aí ele até cita aqui Mateus 1, e continua dizendo que significa um livro, ou ainda de forma diminutiva, biblion,
Lucas capítulo 4, versículo 17. É claro que para você encontrar esses dois termos que são gregos, tá? Biblos e biblion, você teria que ter uma noção de grego. Então eu não vou ficar aqui me detendo com relação a isso, porque nossa aula não é de grego, beleza? E se você não entender grego, não adianta. Mas o que ele quer deixar claro é o seguinte, que essa palavra, essas duas palavrinhas, tá? Ele continua aqui. Palavra biblion, que significa o quê? Pequeno livro. O termo Bíblia relaciona-se com Bíblia, de onde vem o nome dado à parte interna do papiro, material usado na antiguidade para escrever livro. Veja que já apareceu uma outra palavra aqui, a palavra papiro. E o que seria esse papiro? Talvez você até conheça. Eu peguei aqui um livro meu só para mostrar o que era o papiro. Ó. Tá vendo aqui, ó? Essa planta aí parece um mapo, né? Uma cana à beira do rio. Inclusive isso aqui tá bem que o título papiro, o papel do Nilo. Era algo que dava muito no Nilo. Então esse talo aí, é desse talo que eles pegavam, preparavam o papiro. Quando eu falo papiro, naturalmente você lembra do papel. Tinha todo um processo, né? Eles pegavam, faziam, tirava a casca, desmontava todo o papiro e iam montando ele. Depois ele passava por uma espécie de prensa. Eles prensavam esse papiro até se formar num papel. E a partir dali eles faziam a escrita. Beleza? Aqui ele está dizendo, aí por causa disso, tá? Por causa disso, as pessoas usaram esse nome, papiro, papel, né? Ou biblion, que significa Bíblia, né? A Bíblia não, perdão, só para não ficar muito confuso. Biblos é um livro, tá? É um livro. Biblion significa como é que eu poderia dizer, mas para não ficar muito complicado. Como é que funcionava essa questão do papiro? Eles pegavam vários papiros. Um papiro era como se ele fosse, deixa eu pegar aqui só para ficar mais claro. Um papiro, uma vez o papiro pronto, uma folha de papiro, ok? Se escrevia na folha de papiro. O que eles faziam? Os antigos pegavam vários papiros e escreviam o seu conteúdo. No caso da Bíblia, né? Escreviam os textos bíblicos, escreviam um monte de papiro junto, dava origem ao que eles chamavam de rolo. Então, cada livro da Bíblia era composto por um rolo. Ou seja, o livro de Gênesis era um rolo. O livro de Josué era um rolo. O livro de Números, um rolo. O livro de Malaquias, um rolo. Então, cada livro da Bíblia era um rolo. Por que era assim? Porque não tinha essa evolução, que tem hoje do papel. Hoje você tem livros, por exemplo, tem um livro como esse aqui, ó. Um livro esse aqui com 688 páginas. Isso aqui a gente pode estar acostumado a ver, mas isso aqui é uma verdadeira evolução, tá? Mas nem sempre foi assim. Não foi assim que começou a construção dos livros, tá? Dos livros, se diga de passagem, dos livros de forma geral. Então, a Bíblia também passou pelo processo também de formação, tá? No segundo subitem, ele fala acerca da origem literária da Bíblia. No primeiro item, ele fala sobre a definição do termo. A ideia que ele quer passar é que a palavra Bíblia não é um livro, não é uma palavra sagrada, era uma palavra comum. A palavra Biblos significa livro. Lá em Gênesis capítulo 1, começa assim: livro da genealogia de Jesus. A palavra lá, livro, se você for por grego, tá lá, biblos. Livro, era um livro, tá? Ou seja, essa palavra biblos, ela era usada em qualquer tipo de livro. Depois, de acordo com Antônio Gilberto, inclusive até indico esse livro aqui para você possa ler, de acordo com Antônio Gilberto, século IV, já depois de Cristo, João Crisóstomo, se não me falha a memória, é o que ele diz aqui, ele pega essa palavra biblos e aplica ela para falar acerca da Bíblia como um todo. Entendeu? Só para ficar claro, a palavra Bíblia não é sagrada. Beleza? Segundo subitem, ele fala a origem literária da Bíblia. E aí ele vai falar aqui, a Bíblia é a palavra de Deus aos homens e como literatura é um livro antigo. Ela é uma literatura, tá?
Quando a gente fala que é a literatura, gente, professor da escola dominical mostra para o seu aluno que assim como existe, ele não vai falar aqui, mas isso aqui é uma informação extra que eu vou te dar aqui como questão de literatura. A Bíblia como literatura, ela é igual a outros materiais que existem, tá, gente? Por exemplo, poema, filosofia, história, são literaturas, tá bom? Então, quando a gente fala de literatura, a gente está falando de um texto. Nós estamos falando de um texto onde ele contém tudo que um outro texto tem, tipo verbos, substantivos, pronomes. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, sim, mas ela também não deixa de ser uma literatura. Então, enfatize isso para os seus alunos, tá bom? É um livro antigo. Ele fala que o seu formato original era de um rolo. Não era, antigamente não tinha. Lá no tempo de Jeremias, por exemplo, até citou aqui, Jeremias capítulo 36, versículo. As pessoas vamos para a sinagoga ou vamos para o templo. Ninguém ia com o Antigo Testamento na mão. Não era assim. O formato original da Bíblia era em forma de rolo. Eu acho que eu vou tentar aqui achar. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para mostrar como exemplo para vocês como é que se dava, né, essa questão. Não sei se eu vou achar, hein, porque esse livro aqui ele fala assim, ó, pronto, tá aqui, ó, um rolo. Eu não sei de qual livro é esse aqui, mas esse aqui é um rolo, tá bom? Assim que era o formato da Bíblia. Aí você que é professor, dá uma pesquisada na internet, sobre essa questão de rolos, sobre essa questão também dos papiros, pergaminho também, que foi um outro material, porque a Bíblia, 2 materiais foram muito usados para escrever a Bíblia, que eram os materiais que eles usavam para escrever o livro naquela época, era o papiro e o pergaminho. O papiro, você já viu aqui que ele era fabricado de uma planta, já o pergaminho ele era fabricado de couro de animais, beleza? Aí ele continua falando aqui, ó, que o formato antigo dela era de um rolo. Inicialmente a Bíblia não foi formada de um livro só, mas cada livro compunha um rolo individual, como eu falei agora. Outra coisa que eu ia falar aqui, a nossa Bíblia, no caso aqui, a nossa Bíblia contém 66 livros. Aí vai ter aquela pergunta, professor, e por que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais? Aí você vai ter que dar uma estudada sobre isso, tá? Por que lá em Bíblia Católica tem mais livros do que na Bíblia Protestante, tá? Aí você vai ter que estudar, porque eu tenho certeza que essa pergunta vai sair na sala de aula. Uma coisa que eu posso te dizer sobre isso, assim, a grosso modo, primeiro, os judeus não reconhecem esses 7 livros, não reconhecem, e apesar que eles existiam, eu quero deixar bem claro, no tempo de Jesus, eles conheciam esses livros, sim, eles existiam, mas na hora que os judeus foram canonizar, a gente vai já falar sobre a questão da canonização, eles não reconheceram esses 7 livros como livros sagrados. Inclusive, Flávio José, se não me falha a memória, e Eusébio de Cesareia, eles vão dizer que esses livros eles não eram considerados sagrados pelos judeus, apesar de ter o seu valor litúrgico, acho que também a palavra é literário, ou seja, eles tinham o seu valor literário, ou seja, era um material que serviam como pesquisa, mas assim, como livro sagrado, eles não foram reconhecidos pelos judeus. Eu não tenho aqui como mostrar para vocês, mas se você pegar uma Bíblia que é só judaica, quem sabe ler o hebraico, vai perceber que lá não tem esses 7 livros. E quando é que esses livros foram incorporados? Veja que esses livros foram incorporados depois, né? Se não me falha a memória, foi depois da Reforma Protestante, no Concílio de Trento. A Igreja Católica, no seu concílio, ela incorporou esses livros como livros sagrados, como forma também de dar uma resposta, né? E também sustentar algumas das suas doutrinas, como por exemplo a questão do purgatório. Se a gente pegar a doutrina do purgatório, veja quem está falando de doutrina. Se a gente pegar a doutrina do purgatório à luz dos 66 livros, você não vai achar em base para isso. Mas se você pegar lá, tem livros desses dos 7 que eles dão suporte, tá? Então, enfim, você tem que dar mais estudado sobre isso aí para poder estar respaldado na hora lá da aula. Mas, enfim, ela tem 66 livros, 40 autores, isso aqui é básico, tá bom? Os idiomas que foram escritos
Aliás, os idiomas que foram usados para escrever a Bíblia foram o aramaico, né? Na verdade, o hebraico, o grego e uma porção ou uma parte da Bíblia também foi escrita em aramaico, no caso o Antigo Testamento, tá, gente? No terceiro e último subtítulo fala sobre a questão da origem da Bíblia. E aqui entra um assunto também muito delicado. Assim como a questão da formação da Bíblia vai mexer aqui com esses 7 livros, quando a gente entra aqui na questão da origem da Bíblia, você mexe com um tema, tá? Que é a questão do cano. Aqui tem um outro livro que eu indico. Você pode talvez até tem até na internet esse livro aqui, tá bom? Para você baixar em PDF e dar uma olhada, tá legal? Ou então vai lá, algum vídeo, alguma coisa para você dar uma olhada, gente. Vai ser muito importante você estudar sobre a questão do cano. Tira um tempo para você, pelo menos, se você não conseguir ler, pelo menos assiste um vídeo, alguma coisa sobre a questão da canonização. Mas o que é a canonização, gente? Em primeiro lugar, a palavra cano está até aqui. Ele fala que a palavra cano é de origem cristã e vem do grego cano e provavelmente do hebraico cané, que significa junco, cana, ou seja, era uma cana mesmo, tá? Ou vara de medir, com referência a uma regra ou uma norma a seguir. Ou seja, o que é que a lição quer nos ensinar? Que a questão da canonização das Sagradas Escrituras, por que essa palavra foi aplicada às Sagradas Escrituras? Porque era necessário eles ter uma medição, digamos assim, eles mediram, tinha que ter uma regra para definir o que era realmente palavra de Deus e o que não era palavra de Deus. E aí é que começa a confusão, porque naturalmente vem a pergunta, mas como é que eu vou saber o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus, né? É complicado realmente. Mas aí você tem que dizer para os seus alunos, aí, professores jovens, que em primeiro lugar, essa é uma questão que exige também fé. Essa é uma questão que exige também espiritualidade, porque a Bíblia, ela não é um livro mágico. Deixe isso claro para os seus alunos. A Bíblia não é um livro mágico, a Bíblia não é impositiva, a Bíblia não vai forçar ninguém a servir a Deus. Você vê que a Bíblia não está preocupada em falar, tipo assim, sobre a existência de Deus, em pregar a moralidade. A Bíblia, ela simplesmente é a revelação de Deus aos homens. Você lê, se você crê, bem, se você não crê, é um problema seu. Beleza? Mas ainda assim, a lição, ela vai trazer aqui algumas regrazinhas que eles usaram, pelo menos na questão do Novo Testamento, tá bom? Eu não vou me deter aqui na questão do Antigo Testamento, mas eu vou falar rapidamente aqui como é que se deu a canonização do Antigo Testamento. Bem, no tempo de Jesus já existiu o Antigo Testamento? Sim. O próprio texto de 2 Timóteo 3,16 que nós lemos, toda a escritura divinamente inspirada já mostra isso, que havia uma escritura do Antigo Testamento. Ponto. Ok? Mas não havia ainda uma canonização, ou seja, eles ainda, naquela época, não tinham ainda, quando eu falo eles, a religião judaica não tinha ainda decidido quais livros fariam parte do Antigo Testamento. E aí é que a história começa, porque depois da destruição do templo, em 70 depois de Cristo, alguns fariseus, escribas ficaram muito preocupados com a história e resolveram se reunir em um concílio, denominado Concílio de Jâmia, na cidade de Jâmia. Nesse concílio, ali, isso já depois de 70 depois de Cristo, tá, gente? Já muito tempo depois de Jesus já ter morrido e ressuscitado. Então, eles se reuniram ali, dizem os historiadores, e ali eles escolheram esses livros que compõem hoje o Antigo Testamento. Só uma pequena palavra. Alguém vai dizer assim, então eles decidiram por conta própria? Não. Volto a dizer, lembre-se, eles já tinham o hábito, o costume de usar determinados livros no seu tempo. Então, o que eles fizeram é muito parecido com o que aconteceu no Novo Testamento. Eles apenas confirmaram aquilo que já era uma tradição no meio deles. Eles não inventaram, tá? Eles não saíram inventando ou escolhendo politicamente. Não, eles apenas determinaram aquilo que já era uma tradição no meio da igreja. Agora, com relação ao Novo Testamento, a lição ela traz aqui algumas informações interessantes. Por exemplo, qual foi o critério que eles usaram para canonizar os livros do Novo Testamento, no caso, os 27 livros? Primeira coisa que eles analisaram para dizer se um livro ele era sagrado ou não. Esse livro ele tinha que ser escrito por um apóstolo, como ele fala aqui, ele deveria ser escrito por um apóstolo, ou por alguém próximo dele. Você vai ver que no Novo Testamento tem livros que foram escritos pelos apóstolos,
E tem livros que não foram escritos por apóstolos. Por exemplo, Lucas não era apóstolo. Marcos não era apóstolo. E por que entrou no cano? Ou seja, por que eles aceitaram como palavra? Porque, como ele fala aqui, esses autores, só como exemplo, tanto Lucas como Marcos, eles estavam próximos de algum apóstolo. No caso de Marcos, os estudiosos dizem que ele era um discípulo, era uma pessoa que estava muito próximo de Pedro. Logo, Pedro dá respaldo para Marcos escrever o evangelho, que inclusive muitos vão dizer aí que é o evangelho mais velho, é o evangelho de Marcos. Já Lucas, ao lado do apóstolo Paulo, não só estava perto, ele presenciou, como vocês podem ver em Atos dos Apóstolos, presenciou muita coisa da vida do apóstolo Paulo. Então, a primeira questão que eles observaram qual era? Se aquele livro foi escrito por um apóstolo ou se aquele apóstolo tinha alguma relação, tinha algo em comum, né? Se aquela pessoa tinha alguma coisa em comum com algum apóstolo. A segunda coisa que deve ser observada é o conteúdo. Ou seja, ele fala que esse conteúdo vai ter coerência. Quando ele fala, você sabe o que é coerência? O que significa texto coerente? Ensinamento coerente. Ou seja, é um texto que não vai ter erro, não vai ter discrepância. Então, por exemplo, se a Bíblia fala que a salvação é por obras, então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos que encontrar textos, ela não vai se contrapor nessa questão. Claro que a Bíblia não fala que a salvação é por obra, tá, gente? Só um exemplo, tá bom? Mas, eu vou aqui para deixar mais claro. Por exemplo, existe um evangelho chamado Evangelho de Tomé. É muito conhecido. Esse evangelho é muito conhecido no meio acadêmico. Aí o pessoal fala muito dele, é muito usado. Já saiu em capa de revista, dá super interessante, enfim. Mas esse evangelho, a pergunta que fica é: por que ele não entrou no cano? Por que ele não faz parte do Novo Testamento? Justamente pela questão da coerência. O Evangelho de Tomé, os estudiosos dizem que esse livro ele é um livro que contém muitas doutrinas espúrias. Uma das principais doutrinas que complica o meio de campo, digamos assim, é a doutrina do gnosticismo. E uma das coisas que o gnosticismo ele pregava muito, ele trabalhava muito, é a ideia do antagonismo entre matéria e espírito. Porque para o gnóstico, a matéria não presta, o espírito é bom. Em outras palavras, a matéria foi criada pelo mal e o espírito foi criado pelo bem. Só que você lê, por exemplo, João, você lê Paulo falando, por exemplo, do corpo. O corpo é matéria. E ele diz claramente que o corpo é templo do Espírito Santo. Então pensa você, está lendo aqui Paulo falando que o corpo é templo do Espírito Santo e está lá o Evangelho de Tomé dizendo que a matéria ela é ruim, ela é maligna. Como é que a gente vai conciliar isso? Então, por um dos motivos, ele não entra, ele não faz parte. Esse também foi o motivo pelo qual muitos outros livros não foram incorporados. Eu estou dizendo isso aqui porque tem muita gente que fala que isso aí foi uma escolha política. Não, não foi uma questão política. Teve uma análise, é claro que teve. O homem em ação, sim, claro que teve. Mas foi analisado. Seria uma coisa muito sem nexo, tá? Você tem aqui um livro falando uma coisa, um tema, uma doutrina, enquanto que o outro livro desfaz tudo aquilo que aquele geraria uma certa confusão. Para vocês verem como isso é tão sério que a questão da epístola de Tiago, exemplo, Tiago quase, se você for estudar essa questão da canonização, você vai lá descobrir que Tiago ele não foi incorporado. Eu até tenho um vídeo meu aqui no meu canal, onde eu falei da epístola de Tiago. Você depois pode dar uma olhada em relação a isso. Por que Tiago quase ele não entra no cano? Ou seja, porque quase não foi aceito. Porque eles entenderam, a priori, que Tiago ele pregava uma teologia da salvação voltado para obras, enquanto que contrariava completamente a doutrina de Paulo, que fala que a salvação é pela graça e pela fé. Mas muitos debates houve até que eles chegaram ao consenso e à conclusão de que Tiago, de fato, ele não era isso que ele queria falar, mas apenas mostrar que a salvação, mesmo pela graça, mesmo pela fé, mas ela reflete em obras, frutos, né? Ou seja, o salvo produz boas obras. Essa questão de Tiago ela é tão séria que ainda com Martinho Lutero, já no movimento da Reforma Protestante, ele não chegou a considerar Tiago como um livro sagrado. Chegou até a dizer que ele considerava esse livro como falha, ok? Então, meus irmãos, e a terceira regra que ele coloca aqui, deveriam ser conhecidos e reconhecidos na igreja. Lembra que eu falei? Esses livros da Bíblia
sagrada, eles eram conhecidos da igreja. Como é que eles conheciam, Silvio? Se não estava escrito? Sim, estava escrito sim. Tinha livro que já estava escrito. E tem um detalhe, gente, também tinha a tal da tradição oral. Aí, como é que a igreja começou? Boca a boca. Jesus falou, os apóstolos falaram para todas as pessoas e foi formando. Então, era falado de boca a boca. Não era algo assim, como é que eu posso dizer? Cada um tinha uma Bíblia, entregava a folha. Não tinha isso, era muito boca a boca. Então, muito dos ensinamentos de Jesus, ensinamentos dos apóstolos, as pessoas conheciam, porque isso era falado de boca a boca. É o que as pessoas chamam de tradição oral. Beleza? Então, esse foi o primeiro tópico. Espero que eu tenha passado alguma coisa para você. E vem o segundo tópico, que fala sobre a inspiração da Bíblia. Ele fala aqui sobre a questão, uma breve definição. Temos como inspiração, iluminação, aplicação, convicção e testemunho. Compõe a discussão acerca das fontes das Escrituras. A expressão inspiração é a que coordena o funcionamento das demais, pois atesta a origem da Bíblia, reafirmando assim a sua autoridade final. Ele fala que a palavra inspiração vem do latim inspiration, que advém do verbo inspirare. Tem um outro termozinho grego, não vou entrar aqui. Mas o que significa essa palavra inspiração, inspirare, esse termo latim? Soprar ou ainda insuflar. Então, em outras palavras, o que significa dizer que a Bíblia ela é inspirada por Deus? Significa dizer que Deus soprou o seu espírito sobre os escritores. Então, os escritores escreveram, inspirados por Deus, a sua palavra. Silvio, mas não tem como eu provar isso racionalmente? Gente, claro que tem coisa, eu volto a falar, que é uma questão de fé. E aí você tem que trabalhar isso com seus alunos, porque esse pessoal da sala do jovem estão em contato muito com conhecimento, às vezes conhecimentos duvidosos, às vezes conhecimentos embaraçosos, às vezes conhecimentos que realmente são muito bagunçados, né? Então é importante você trazer isso à tona, né? Trazer isso à tona de que a inspiração ela é uma questão espiritual, uma questão da fé de Deus. Relação à revelação especial da Bíblia. Nós temos dois tipos de revelação. Você tem que estar trabalhando isso, a revelação natural e a revelação especial. A revelação natural é a revelação da natureza. A Bíblia mesmo fala, os céus e a terra proclamam a glória do Senhor. A natureza revela a Deus. Sim, ela mostra Deus. Essa é uma discussão também muito boa, né? Essa questão. Eu até uma vez, em sala de aula, perguntei para meus alunos, será que a revelação natural, preste atenção, ela pode trazer a salvação? É um debate aí muito sério. Tem gente que vai dizer que sim, tem gente que vai dizer que não. Os que defendem que sim já são considerados como hereges, etc. Tal. E a revelação especial é a pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo e também as Sagradas Escrituras, dividida em duas partes essa revelação especial. Jesus, que foi enviado diretamente por Deus, e a palavra de Deus, que nasceu da inspiração, nasceu do sopro de Deus. Beleza? Aí ele vai falar acerca da natureza da Bíblia, ou seja, tudo precisa ter uma natureza. Qual é a tua natureza, professor? É humana. Qual é a natureza humana? A natureza humana é constituída, por exemplo, de matéria, parte material, e é constituída também de parte espiritual. Para os que creem, né? Entende dessa forma. A Bíblia não é diferente. Então, a sua natureza está baseada aqui, segundo a lição, na sua unidade, sua mensagem sem igual e o cumprimento de suas profecias. Na questão da unidade, ele quer dizer que a Bíblia, a natureza dela não vai ter contradição. Ela é uma unidade de Gênesis, Apocalipse. Ela precisa, entendeu? Necessariamente se encaixar. É como um certo amigo meu falou, a Bíblia é como um quebra-cabeça, as peças se encaixam. Talvez naquele momento você esteja lendo um texto, ele é difícil de entendimento, você não entenda, mas isso não significa dizer que ele não tenha uma explicação, tem uma unidade. Com relação à mensagem da Bíblia, isso aqui é interessante, veja que a mensagem da Bíblia sagrada é trazer, por exemplo, ele vai falar aqui, trazer a questão do pecado, mostrar que o homem é pecador e também trazer a salvação. A Bíblia, na sua mensagem, a gente não vê uma mensagem, como é que eu poderia dizer? Uma mensagem programada, uma mensagem onde essa mensagem ela vai ser uma mensagem preparada, organizada. Não, a Bíblia ela é uma mensagem da palavra de Deus e ponto final.
Ponto final. A Bíblia é a palavra de Deus. Você vê que claramente a Bíblia Sagrada, ela traz histórias que, se a gente fosse analisar bem, essas histórias elas iriam chocar, né? Chocar a... Rapaz, eu não acredito não, cara. Não, mas está gravando. Meu irmão, perdoa, porque o celular está aqui, eu pensei que não estava gravando. Por isso tinha um pouco a minha atenção. Me perdoe aí. Pai, acontece essas coisas, a gente está gravando. Mas agora vai assim mesmo, tá? Voltando à questão aqui da mensagem da Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, ela traz a sua mensagem, tá? A mensagem da Bíblia Sagrada. Ela não tem rodeio. Por exemplo, você vê a história de Adão pecando. Você vê a história do primeiro assassinato. Você vê a história de Caim e Abel. Você vê, por exemplo, a história de Davi. Você vê, por exemplo, Moisés se zangando. Você vê, por exemplo, Saul vacilando. Você vê Salomão com um monte de... Você vê várias e várias situações. Então, a Bíblia, a sua mensagem não esconde. Ela é uma mensagem clara. Ou seja, por que mostra isso? Você tem que colocar isso para os seus alunos. Ela está escrita assim para justamente mostrar que o homem ele é defeituoso. O homem ele tem defeito. O homem ele é pecador. Ele é caído, ele carece da presença de Deus. Mas, por outro lado, ela também mostra a ação amorosa de Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem da Bíblia. Com relação às profecias, isso aqui é um ponto muito importante. Eu até te aconselho a estudar um pouco sobre profecias bíblicas. Leva para a sala de aula algumas profecias que já se cumpriram. Vá lá na internet, faz uma busca no Google e leva para os teus alunos mostrando que a Bíblia ela é um livro profético e que essas profecias têm se cumprido ao longo do tempo. Algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda vão se cumprir. Logo, é por isso que ela merece crédito. É por isso que a nossa doutrina, a nossa crença tem que ter o quê? Base, né, na Bíblia, porque a Bíblia ela é confiável. E para finalizar, tá? Beleza? Para finalizar, nós temos a Bíblia como fonte de doutrina, tá? O que é doutrina, gente? Doutrina, segundo a nossa lição, significa ensinar, instruir, educar. Doutrina é isso. Então, todo ensino é uma doutrina. Toda aula que você dá em sala de aula é uma doutrina. Isso é fato. Agora, o segundo tópico fala: qual é a importância da doutrina bíblica? Bem, se a palavra doutrina significa ensinar, significa instruir, educar, é muito, gente. É como eu digo sempre, uma pessoa que não tem doutrina bíblica, ela não tem educação bíblica. E quando a pessoa não tem educação bíblica, ela está perdida. Veja que as pessoas que têm educação em uma determinada área, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se expressar, o jeito, às vezes você pergunta para uma pessoa que tem educação, o que você acha sobre isso? A forma como ele dá a resposta é totalmente diferente. Por quê? Porque tem educação, tem o quê? Treinamento. Não é muito diferente com relação à doutrina, à educação bíblica. Às vezes as pessoas elas querem empurrar a goela abaixo determinados doutrinas, determinados costumes. Você pergunta, tem base bíblica? Não tem base bíblica. Eu senti, eu tive uma revelação, eu tive um sonho. Não tem educação bíblica. Então é importante você trazer isso, porque ela é, na verdade, a nossa, como diz lá em Timóteo, o próprio texto aqui em Timóteo fala isso assim, ó, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, como é que você vai praticar boas obras se você não tem uma educação bíblica, você não tem doutrina bíblica, né? E por último, ele vai falar sobre a Bíblia, a verdadeira fonte de doutrina, ou seja, toda a doutrina que fique claro isso aqui, uma coisa que a gente vai falar sempre aqui em nossas aulas, toda doutrina. A doutrina da salvação que tu acredita tem base bíblica? A doutrina do Espírito Santo que tu acredita tem base bíblica? A doutrina dos últimos dias, que é a escatologia, tem base bíblica? A doutrina do pecado que você prega tem base bíblica? É importante enfatizar isso. Toda doutrina ela tem que ter base bíblica, porque tem doutrina que não é bíblica. Por exemplo, tem igreja que diz que Jesus não é Deus. Tem igreja que prega que Jesus, ou seja, essa doutrina, esse ensinamento aí, ele é herege, ele é herético, porque claramente o Novo Testamento vai falar claramente que Jesus ele é Deus. Está muito claro no Evangelho de João, está muito claro nas cartas de Paulo, isso está muito claro no livro de Apocalipse. Então vai ter igreja que vai dizer
que Jesus não é Deus. E aí tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Tá bom? Meus irmãos, é isso. Tá bom? Eu espero que a gente tenha aqui nessa primeira aula passado alguma informação relevante, importante para te ajudar aí na sala de aula. Tá legal? Estuda, pesquisa, tá legal? E é isso. Boa sorte. Até a próxima semana, se assim Deus quiser. Teremos aqui novamente com a segunda aula da lição dos jovens, se assim for a vontade dele. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser. Amém.